paz do Senhor. Queria dizer, né, que estou muito feliz de ver a casa de Deus cheia, né, em plena quarta-feira. É uma honra muito grande para mim. Eu fiquei um tempo sem abrir o culto, né, sem trazer a palavra, e eu já estava sentindo falta. E eu estava preparando uma palavra para hoje, e igual eu estava conversando com o Carlos e com a minha esposa aqui, eu começo a ler a Bíblia para poder trazer a palavra, e Deus vai falando no meu ouvido o tempo inteiro que eu estou lendo, e eu vou procurando o que eu quero falar, e Deus vai me levando para outros lados da Bíblia, aqui, outros capítulos da Bíblia, e quando eu vou ler, eu vejo que é a mesma coisa que eu queria falar. Então, assim, eu acredito que Deus está falando bastante comigo, e espero poder estar trazendo essa mensagem para vocês aqui hoje, e que falem com todos vocês que estão aqui presentes. Antes de eu abrir a palavra de Deus, igual eu estava falando aqui, né, eu preparei uma coisa e Deus já colocou outra no meu coração aqui. Então, assim, vou ver se eu consigo falar as duas hoje aqui. Queria falar com os irmãos a respeito do poder da palavra. Não estou dizendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, todo mundo sabe que ela tem o poder já. Eu quero dizer o poder da nossa palavra. Tudo aquilo que a gente fala, eu queria que todos soubessem, embora todo mundo já ouviu falar, né, que a palavra tem poder, mas isso é real. Isso é muito real. E queria falar de mim, igual o pastor já falou aqui, que quando a gente tiver que falar, quando a gente tiver que dar um testemunho ou alguma coisa assim, a gente tem que falar da gente. Coisas que a gente viveu. Não posso falar do irmão, não posso falar do pastor, eu não sei o que ele está vivendo, eu tenho que falar de mim. E eu gostaria de falar a respeito desse poder da palavra, coisas que acontecem comigo. Muitos anos a gente vem passando por várias igrejas, né? Vários ministérios, e muitos ministérios, Deus usa as pessoas para falar com a gente, e as palavras são lançadas sobre as nossas vidas, ela tem muito efeito. Às vezes não faz o efeito na hora, pode fazer um efeito com o tempo. E na nossa vida foi lançado palavras de bênção, graças a Deus, né? E o que eu queria passar hoje também, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu me lembro que uma vez a gente estava num ministério, lá no Poço Rico, e foi eu e minha esposa fazer essa visita lá, e chegamos lá, começou o culto, a gente estava conversando, era de uma pastora amiga nossa, e começou o culto e de repente os irmãos começaram a entrar no mistério lá, vai tudo rodando na RTT. Aí a gente já comentou, o que é isso? Isso aqui não é de Deus, não é possível, né? Não é assim que as coisas funcionam, é a gente julgando, né? E nesse ministério teve um rapaz que falou comigo, Joseph, eu não consigo, eu olho para você, eu não vejo o seu rosto, eu vejo, como se diz, como se fosse purpurina em volta de você. Eu vejo várias luzes em volta de você. E falou comigo lá naquela época, isso tem mais de 10 anos atrás. E ele falou comigo isso aí, falou assim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Deus tem um plano muito grande na sua vida. E assim foi indo. E passei em outros ministérios e eram falando com a gente. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Tem um plano muito grande na sua vida. E nesse tempo que a gente ia pulando de ministério em ministério, a gente ficava afastado um tempo, depois a gente voltava, e várias pessoas iam falando comigo, e falavam com a minha esposa, Deus tem um plano muito grande na sua vida, e chega uma certa fase, uma certa época na nossa vida que a gente começa a duvidar, porque as pessoas estão falando que Deus tem uma obra muito grande na nossa vida, e eu já começava a pensar, mas que obra que é essa que Deus tem na minha vida que nunca chega? Que plano que é esse que Deus tem na minha vida, que nunca acontece nada na minha vida diferente? E pessoas estão falando, deixa para lá falar. E aí, passamos por várias experiências, dando testemunho. Se eu for dar meu testemunho aqui, a gente vai ficar aqui, né? De manhã. E nessa tempo que a gente estava indo e voltando, eu frequentei outros lugares. Fui em centro também, né? A gente teve, assim, não vou falar que é oportunidade,
Mas eu, com o conhecimento, com o entendimento que eu tinha, eu fui em um centro de candomblé e eu via tudo que estava acontecendo lá e sabia, né, que eram demônios que estavam manifestando, né, que as pessoas falam que eram guias. E naquela época que eu estava afastado, eu estava fazendo muita coisa errada. E lá no centro, na hora que o guia manifestou lá no rapaz, ele virou para mim e falou assim: você tem que dar uma segurada, você está aprontando demais. E depois daquilo ali eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, se um demônio está falando para mim que eu estou aprontando demais, você imagina o que Deus está pensando de mim. Né? Você pensa bem, para um demônio falar que você tem que parar de aprontar. Então, assim, muitas pessoas veem a gente hoje, veem a gente bem, veem as coisas que a gente tem e não tem noção do que a gente passou lá atrás. E eu acredito que foram palavras lançadas sobre as nossas vidas. Que foram essas palavras lá atrás que nos colocaram onde a gente está hoje. Que foi falando que Deus tinha uma obra muito grande na nossa vida. Então, assim, eu queria falar que palavras, as nossas palavras, elas têm poder. Sejam elas malditas ou benditas. Então, a gente tem que procurar falar sempre o melhor para pessoas. E ainda que as pessoas venham te julgar, venham te discriminar ou qualquer outra coisa que você faça, que você tem que lançar palavras de bênçãos para ela. E não só para pessoas, para você mesmo. Você lançando palavras de bênçãos para você está profetizando o que vai acontecer na sua vida. Não significa que vai acontecer hoje, que vai acontecer amanhã. A gente demorou mais de 10 anos, está acontecendo agora. Então a gente tem que lançar essa palavra. Ainda que você não acredite na pessoa, ainda que Deus não mandou você falar nada, você simplesmente chegar e falar para uma pessoa assim: ó, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Você já está lançando uma palavra de bem para a pessoa e deixa o resto com Deus. A hora que a gente lança, a gente já está profetizando isso. Isso serve para os nossos filhos. Quantas vezes a gente fala: nossa, essa criança não tem jeito. É muito atentado, né, a palavra que a gente usa muito. Essa palavra é muito pesada para a gente falar. Então, em vez da gente falar isso, que é uma palavra maldita, a gente tem que começar a lançar sorte de bênçãos na vida de nossos filhos, de crianças, principalmente das crianças. E as palavras malditas também têm muito efeito. Toda vez que eu acordo, eu tenho o hábito de ligar a televisão e ver o jornal que passa na SBT. E esses dias eu liguei a televisão e estava falando de uma menina que teve uma premonição. Eu não acredito que é premonição. É o que eu falo, a palavra ela tem o poder. A menina saiu de casa, ela estava mandando um áudio no WhatsApp para uma amiga, não me lembro direito. E ela falou: nossa, hoje eu estou cansada, hoje eu não estou a fim de sair de casa, mas eu tenho que sair. Eu estou me sentindo como se eu fosse atropelada. Na hora que ela usou essa palavra de atropelada, no áudio saiu o carro cantando pneu e atropelou a menina, jogou a menina longe, a menina não morreu. Mas é o que eu estou falando, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Porque muitas das vezes o inimigo está sondando a gente para poder ver o que a gente está falando no nosso pensamento e no nosso coração, o que a gente fala para fora. Porque a Bíblia fala, o que sai contamina mais do que o que entra. Porque se entrar e você não levar para o seu coração, não vai ter efeito nenhum. Agora, quando você ouve uma palavra ou você fala, ela tem o efeito. Então, essa é a palavra que eu queria falar antes da palavra de Deus hoje. E eu gostaria de pedir aos irmãos para poder abrir a palavra de Deus. Um minutinho aqui. Em Marcos. Marcos 10, 17. Até essa palavra aqui também, quando eu estava lendo, eu até falei com o nosso pastor aqui, eu estava procurando uma palavra para eu trazer hoje, e eu estava lendo em Mateus. Aí lá em Mateus, a minha Bíblia, aliás, eu não estava lendo. Eu estava lendo em Marcos e a minha Bíblia estava com essa fitinha aqui que a gente marca onde a gente está lendo. Quando eu abri para eu ler a palavra que eu ia trazer hoje, estava em Mateus. E eu ainda questionei para ela, falei: você trocou a fitinha
da Bíblia? Ela falou, não. Aí eu falei, não, mas não era em Mateus que eu estava lendo, era em Marcos. E eu voltei lá atrás em Marcos, passei para frente para Marcos e comecei a folhear de novo a Bíblia para eu achar essa palavra de hoje. E aí eu fui e achei ela lá em Marcos 10 e eu fui de curiosidade e voltei para onde estava essa fitinha marcada. Era a mesma palavra, irmãos. Então, assim, eu li as duas e espero que Deus venha falar com todos aqui nesta noite. Todos acharam? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse a ele: Vá, venda tudo que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? O que essa palavra fala para a gente aqui é a respeito de um homem que chegou diante de Jesus e que é claro para a gente aqui que ele queria herdar o reino de Deus, a vida eterna. E ele chegou diante de Jesus e perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer para ele poder conseguir herdar a vida eterna. E quando Jesus falou para ele o que ele tinha que fazer, que era seguir os mandamentos de Jesus, ele falou que já seguia esses mandamentos, que ele já fazia isso tudo. E aí veio a chave da palavra de hoje aqui. Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Para Jesus, irmãos, o dinheiro não tem valor. O dinheiro não tem valor, porque tem muita gente que fala: vou na igreja e vou dar dinheiro para o pastor. De vez em quando eu fico até admirado quando eu escuto isso até hoje. Inclusive escutei até de um ex-pregador, né, da palavra de Deus falando isso, que tinha saído da igreja porque ele pregava a palavra e o
falava em dinheiro. Eu fico até triste, né, de ouvir isso. Mas para a gente ver que a palavra de Deus, porque para Jesus, o dinheiro não tem valor nenhum. O que mais importa é a intenção do nosso coração. Quando ele pediu para esse rapaz aqui vender tudo que ele tinha, o que ele quis dizer? Que o rapaz, ele estava adorando mais o que ele tinha do que Jesus. Então não adiantava ele seguir os mandamentos de Jesus, mas quando ele tinha outro Deus no coração dele, que era dinheiro, que era as riquezas dele. E Jesus conhece, é o que eu estou falando, Jesus conhece a intenção do nosso coração. Quando ele não podia ser rico e ter a vida eterna, não podia, desde que ele fizesse as coisas certas. Mas como ele adorava mais o dinheiro, as riquezas do que Jesus, Jesus foi e colocou a prova. Falou com ele, se você quer dar a vida eterna, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Se dinheiro tivesse valor para Jesus, o que Jesus ia falar com ele? Vende tudo que você tem e dá para mim aqui, ó, traz para a casa de Deus, né? E que eu vou ficar com tudo para mim aqui. Mas para Jesus isso não tem valor nenhum. Para Jesus importa a intenção do nosso coração. E quando Jesus disse isso para ele, ele foi e se afastou de Jesus. Ele abaixou a cabeça e se afastou. Irmãos, eu fico triste hoje quando eu vejo essas coisas acontecerem até hoje. Tem muitas pessoas, até dentro da igreja, que tem outros deuses. Ela fala, não, eu adoro Jesus. Mas o que você adora mais do que Jesus? É o dinheiro? É o carro? É a sua casa? É a sua esposa? É seu filho? Não. Jesus fica triste com isso. Quando eu fiz um convite para um irmão vir na nossa igreja, e ele está com um problema de saúde, eu posso falar que é saúde. A esposa dele começou a frequentar o candomblé. Eles separaram e ela está trabalhando mesmo, recebendo as entidades lá no centro dela, viaja, fica fora um tempão. E ele apareceu com uma enfermidade na perna, onde ele não está conseguindo mais andar. Era um rapaz saudável, ele trabalhava comigo. E acabou assim, não é amigo, mas é conhecido. E eu fico triste quando eu vejo os meus conhecidos indo para outro lado. E eu fiz um convite para ele. Primeiro eu conversei com ele e falei, poxa irmão, o que está acontecendo na sua perna? Eu estou te vendo. Eu levei um susto, outro dia eu te vi, você estava normal conversando comigo. E hoje eu estou te vendo, você está mal conseguindo andar. Ele falou comigo, pô Joseph, eu não sei o que está acontecendo. Os médicos não sabem o que está acontecendo. E fiz vários exames e os exames estão tudo normal. E eu falei com ele das coisas que estavam acontecendo na igreja, né, na nossa igreja, as curas que estavam tendo, e fiz o convite para ele. E quando eu fiz esse convite para ele, ele falou, não, eu vou sim, é lógico que eu vou lá visitar vocês. Aí eu falei com ele, eu creio que se você for lá, essa enfermidade que está na sua perna, ela vai sumir. Eu creio em nome de Jesus que ela vai sumir. Mas você tem que dar o seu primeiro passo, que é ir até a casa do Senhor. E ele falou comigo assim, não, eu vou lá fazer essa visita. E eu fui contando uns testemunhos que estavam acontecendo na nossa igreja para ele. Quando eu contei, eu vi que ele ficou meio... eu vi que ele meio que se afastou em pensamentos. E eu lembrei dessa passagem quando Jesus falou com o jovem aqui, que ele tinha que vender tudo. E esse colega meu, ele meio que se afastou, ele estava conversando comigo no WhatsApp direto, falando que ia combinar de vir, e ele está ainda numa igreja aqui no Santa Luzia, e ele falou comigo assim, eu falei para ele, você vai receber a cura. Ele falou, José, mas deixa eu te falar uma coisa, então eu não vou agora não. Quando eu falei para ele que ele ia receber a cura, ele desistiu, e falou que não ia vir, porque ele estava perto de receber um benefício do INSS, ele ia aposentar. Então, e me entristeceu isso quando ele falou isso. Porque ele mostrou para mim que ele prefere ficar com a enfermidade do que para receber o dinheiro, do que vir na igreja, na casa do Senhor, e receber a cura e estar bom, apto para trabalhar de novo. Então está colocando o quê? Na frente de Jesus, na frente da cura que tem, esperando por ele, um benefício de INSS. O cara prefere ficar recebendo uma mixaria, mas ficar com a enfermidade nele. Então, nessa passagem eu lembrei disso. E ele foi, e aqui na palavra de Deus fala que ele se afastou de Deus, se afastou de Jesus.
Então, gente, o que eu queria falar assim, não adianta a gente cumprir os mandamentos igual eu ouço muita gente falando, a pessoa, ela é muito boazinha. Morreu fulano, mas ela é muito boazinha. Deus deve ter olhado por ela. Na Bíblia fala que pessoas que adoram outros deuses, idólatras, não herdarão o reino dos céus. Então não adianta você ser bonzinho, não adianta você fazer o bem para todo mundo, não adianta você ter dinheiro e ajudar o próximo, não vai adiantar. Isso no dia do juízo final não vai adiantar, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode ser bonzinho, você pode ter dinheiro, você pode ajudar todo mundo, mas a partir da hora que você coloca Deus em primeiro lugar, é que você está fazendo as coisas certas. E deixa só eu ler de novo aqui. Jesus olhou e o amou, e Jesus falou aqui com ele que ele só tinha que vender as coisas que ele tinha e seguir o caminho de Jesus. Siga-me. Então é o que eu estou falando aqui agora. Não adianta você fazer tudo e não seguir Jesus. Igual ele tinha aqui as obediências, já que ele obedecia os mandamentos de Jesus, mas no final que Jesus falou com ele, que é só ele vender tudo que ele tinha e seguir. A palavra-chave aqui, seguir, siga-me. Então não adianta a gente fazer tudo e não seguir Jesus, porque ele podia cumprir os mandamentos dele, podia ter as riquezas dele, podia vender tudo que ele tinha, ficar pobre e achar que ia herdar o reino dos céus, mas se ele não seguisse Jesus, ele não herdaria o reino dos céus. Então, é simples. O caminho é estreito, mas a palavra está aqui ensinando o que a gente tem que fazer. Diante disso, ficou abatido, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor aos seus discípulos, e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. É justamente por isso que eu estou falando aqui. Como é difícil um rico, não é porque todo rico, no céu não vai ter rico, ou você vive aqui, você não pode ter riqueza. Você pode ter suas riquezas aqui, mas você tem que honrar o nome de Jesus primeiro, o nome de Deus. Não adianta a gente ter várias coisas e vir à casa de Deus se um carro, eu estou colocando um carro na frente de Deus. A gente tem que fazer renúncia das coisas nossas, das coisas materiais, para a gente servir a Deus. Quando a gente começou a vir na igreja, aqui com o pastor Luiz Carlos, eu tinha coisas que eu passava na frente de Jesus ainda. Mesmo eu vindo aqui, eu ainda tinha. Um exemplo grande era o jogo do Flamengo. Não me deixa mentir de jeito nenhum. Ia ver uma batalha para mim tremenda, era o dia que tinha jogo do Flamengo, era quarta-feira e era 7 horas. Eu ficava indignado, falei, não é possível. Aí dava 9 horas, eu vinha na igreja. O jogo era 9 horas, 9h30 eu vinha na igreja. O jogo 7 horas, amor, vou hoje não, estou cansado, estou com dor de cabeça, estava nada. E falava que estava só para mim ver o jogo. Então a gente tem que fazer renúncias. Hoje, por exemplo, tem um joguinho do Flamengo lá, 7 horas. Tá eu aqui. Tá lá a glória de Jesus. Porque a gente tem que colocar as prioridades, o que a gente quer como prioridade na nossa vida. Se você quer um carro, se você quer se você quer dinheiro, quer carro, quer casa, quer uma esposa, quer um marido, mais do que Jesus, você pode ter? Pode. Mas no final não adianta falar com Jesus, não. Jesus, olha eu aqui, ó, não adianta. A gente está tendo uma aula aqui dia de segunda-feira com o pastor Eduardo de teologia, e ele falou para a gente a respeito da volta de Jesus, que no arrebatamento, está escrito em Apocalipse, que no arrebatamento vai ter a primeira remessa do arrebatamento, vamos ser arrebatados, em nome de Jesus, vamos ser arrebatados na primeira vinda de Jesus, e vai ficar para, como é que fala no estado? Para a grande tribulação vai ficar as pessoas que são idólatras, que colocam as prioridades materiais na frente de Jesus. Essas pessoas vão ficar. E eu fico imaginando a cena, quando Jesus nos arrebatar, nós vamos para o céu e a grande tribulação vai ficar.
E nessa grande tribulação, o inimigo que vai reinar. E aí a gente vai ouvir, a gente vai ter, fala na Bíblia pra gente que vai ter pessoas que vão ter dinheiro, vão ter tudo, carro, moto, casa, melhor casa, o mais rico do mundo aqui, não vai ter como comer. E vai ter o dinheiro, não vai ter como comer se não aceitar o número da besta lá. E eu fico imaginando essa cena. E a Bíblia fala que quando Jesus passar esse tempo de tribulação, Jesus vai voltar numa carruagem de fogo e a gente vai vir atrás de Jesus, porque aqui vai ser a Nova Jerusalém. E nós vamos estar atrás de Jesus, vendo a grande tribulação aqui embaixo, aquele monte de demônios sendo lançado no inferno. E essas pessoas que vão ficar, as pessoas que colocam as prioridades na frente de Jesus. E aqui mais adiante aqui fala que os discípulos falaram para Jesus que falou: mestre, a gente largou tudo para te seguir. A gente largou casa, largamos mulher, largamos campos, hoje em dia é terreno, né, que fala. E Jesus fala para eles: o que vocês fizeram por mim, me colocando como prioridade, vocês vão receber 100 vezes mais. E essas 100 vezes mais que Jesus fala aqui, não é que o cara tem um terreno, largou um terreno e vai ganhar 100 terrenos. Não é. Isso aqui é herdar a vida eterna. Isso vale mais do que qualquer coisa que você possa ter aqui hoje. Amém? E os discípulos ficaram perplexos, perguntando para Jesus, perguntando uns para os outros, neste caso, o que tem que se fazer para ser salvo. Jesus já vem falando para eles o que tinha que ser feito aqui para eles serem salvos. Largar tudo e seguir. Siga. Nesse texto aqui, ele fala para Jesus, ele chama Jesus de bom, meu bom mestre. E Jesus, com toda a sua humildade, falou para ele: por que você me chama de bom? Se eu não sou bom, só há um bom. Tanto, Jesus era tão humilde que ele falava que só tinha um bom era Deus. E Jesus era tão humilde que essa semana agora foi falado para a gente que para os soldados reconhecerem Jesus, o Judas teve que abraçar ele e dar um beijo no rosto dele, porque ele ficava igual todos, as vestes eram a mesma. Então dependeu de Judas fazer o que ele tinha que ser feito lá, que era abraçar e beijar Jesus, para os soldados conhecerem Jesus. Então começou a dizer: deixe-nos ser. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aí aqui, nessa palavra, eu entendo que os últimos hoje, o que fala, é o que a gente está falando aqui agora. Os últimos considerados aqui para a gente, para a nossa sociedade, quem que é os últimos? É os que têm menos dinheiro. É a gente que larga tudo para seguir Jesus. Hoje nós somos os últimos. Para o mundo lá fora. Para o mundo lá fora, qual que é a importância? É status, é ter dinheiro, e isso no final não vai acontecer. Então, hoje eles são primeiros, mas no fim dos tempos, os primeiros seremos nós, e eles vão ficar para a grande tribulação. Eu falei desse testemunho meu, né, que a gente passou lá pelo centro espírita, né, que assim fala, e tivemos grandes experiências, principalmente com essas palavras que foram benditas sobre as nossas vidas, porque hoje eu vejo qual que eram os planos que Deus tinha na minha vida. Tanto que hoje eu estou aqui e orando a Deus cada dia mais para poder me dar sabedoria. E lá atrás eu me recordo que quando a gente estava, foi a última vez que eu fui nesse centro, os guias espirituais lá, que eles falam assim, mas ao nosso ver são todos demônios, eles ficaram irados, eles ficaram muito bravos, porque naquele tempo a gente já estava frequentando a igreja, e já estavam sendo palavras benditas sobre nossas vidas. E quando
quando a gente estava, eu me lembro que era numa segunda-feira, a gente ia no centro e no domingo a gente estava na igreja. Então já estava tendo uma batalha muito grande espiritual. E lá nesse último dia, a gente tinha ido no culto no domingo e na segunda a gente estava lá no centro. E nesse último dia, lá na igreja, o rapaz que a gente participava de uma célula com ele, e ele vivia falando comigo: ó, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Você tem um chamado na sua vida de Deus. E na segunda-feira eu estava lá. E nessa segunda-feira, quando manifestou nos cavalos deles, né, que assim são falados lá, e manifestou neles, eles ficaram irados. Nesse dia, irmãos, vocês têm que ver o aperto que eu passei lá. Porque pensa em alguém com medo. Foi esse dia, foi o que eu fiquei lá, né? Que eles manifestaram e todo dia, eu me lembro que toda segunda-feira que a gente ia, era uma calmaria danada. Eles manifestaram os dias, sentavam em cadeiras e a gente ia até eles e tinha que beijar a mão deles, e eu nunca beijei a mão porque eu sabia o que era aquilo ali. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, mas eu nunca beijei a mão deles. E na penúltima vez que eu fui, ele falou assim comigo, o Gui tinha manifestado: você não queria estar aqui, né? Você não beija a minha mão. Ele esticou a mão para mim: beija a minha mão. Eu falei: senão eu não vou beijar. Ele falou: aqui não é o seu lugar. Você tem que sair e não volta mais. Esse dia ainda estava a calmaria. Você tem que sair e não voltar mais, que aqui não é o seu lugar. Porque palavras já estavam sendo benditas e orações já estavam sendo feitas ao meu favor. Oração de mãe, oração de pai, de irmão, de pastor. E nesse dia ele falou, e eu ainda de teimoso fui querer ir a última vez. Não contava que era a última vez, mas nessa última vez que eu fui, que eu já estava decidida a não ir mais, em pensamento, e já estava conversando com a minha esposa: não vamos mais e tal. A gente está indo na igreja, ela estava gostando da igreja, eu estava gostando da igreja, e a gente ainda cismou de ir essa última vez. Essa última vez eles manifestaram, acabou aquela calmaria deles, e eles mostraram a verdadeira face, que ficaram muito irados de uma maneira que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, e gritando, e pulando, e rodando. A cena é horrível, e eles gritavam, tem gente que está no lugar errado, tem gente que não era para estar aqui. E eu creio que era anjo que já estava me guardando ali, irmãos, porque eu vou te falar uma coisa: a saída era longe, eu estava lá atrás, e aquele monte de demônio gritando para eu sair. Eles não falaram diretamente para mim, mas falaram que lá não era o lugar para a pessoa que estava lá, que tinha gente que estava pisando no lugar errado. Eu já tomei aquilo para mim. Tanto que quando eles acalmaram, eu fui, já peguei o caminho e falei com a esposa: aqui eu não piso nunca mais. E no domingo a gente estava lá. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós estamos firmes e fortes na presença de Deus, e ouvindo cada vez mais a voz de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E são vários testemunhos, né, que eu tenho. Esse é um. E naquele tempo, igual eu falei com os irmãos, que o próprio demônio falou que a gente estava aprontando. Eu me recordo que eu ia na casa da minha mãe e minha mãe falava: eu tô orando. E eu creio que acordava de madrugada, era oração. Irmãos, uma oração de um pai, de uma mãe, uma palavra bendita ou maldita de um pai, de uma mãe, tem um valor, tem um poder tão forte no mundo espiritual, que quando todo mundo tiver noção, não vai falar uma palavra maldita para ninguém. Porque quando ela falava que estava orando para mim, era uma das piores fases que eu estava vivendo. E ela não sabia, mas era uma das piores fases espiritualmente, dizendo que eu vivia. E eu creio que foi muita oração e muito jejum pela nossa vida. E Deus tem honrado a gente cada vez mais. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos. Espero que essa primeira parte que eu falei, de palavra maldita e bendita, os irmãos tomem para vocês. Pensem 2 vezes antes de falar
Pensem 2 vezes antes de falar uma palavra para o seu filho. Se você falar, ô menino atentado, ô menino levado, ô menino bagunceiro, o menino pode estar quebrando tudo dentro de casa. O menino é uma bênção, o menino é uma bênção, porque você vai estar bendizendo uma palavra que vai afetar o futuro dele lá na frente. É o que aconteceu com a gente. Assim foi feito comigo. Quando as pessoas falavam que Deus tem uma obra muito grande na sua vida, e hoje a gente está vivendo essa obra que Deus tinha, através de palavras que foram lançadas lá atrás. Então, o menino está quebrando, está fazendo as coisas. O menino é abençoado, ele está quebrando porque está com saúde. A gente está com a neném pequena, às vezes a neném não dorme a noite direito. Como é que foi a noite? A neném dorme a noite inteira, você pode estar virado. A neném dorme a noite inteira, é muito boazinha, é uma bênção. E graças a Deus tem sido uma bênção. Mas é cólica, todo mundo sabe. Então, a palavra que você bem diz para um filho seu, ela tem muito poder no mundo espiritual. Porque o diabo, o inimigo, ele não lê o seu pensamento, ele não vê o seu pensamento, mas ele escuta o que você diz. Porque a Bíblia fala que ao nosso redor está anjos, mas o demônio fica em redor. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente diz. Porque quando a gente fala, é um menino atentado, é um menino levado, é um menino bagunceiro, você está profetizando isso na vida do seu filho e que vai acontecer. Você pode ter certeza que vai acontecer. Amém? Então, pensem bem antes de falar essas palavras. E gostaria de agradecer a oportunidade. E espero que todos os irmãos tenham compreendido a palavra hoje aqui. Amém? Amém. Necessidade, a carência ao Senhor, Pai. Eu tenho estenda as mãos para cá, Senhor. Oração da tua filha. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vê se está. Agora sim. Nunca mais voltar em Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Todo ataque, Senhor. Porque, sabe por que eu estou pondo a mão nela, irmãos? Porque eles são um casal. E eles são uma só carne. Aí o que ataca ele, ataca ela. Eles precisam entender isso, amém? Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor blindou a mente, Senhor, do Léo, a cabeça dele, blinda dela também, Pai. Em nome de Jesus. E continua, Senhor, dando sensibilidade para ela entender, Pai, no mundo espiritual. Blinda a mente dela, coloca sobre ela um capacete, Senhor, da salvação, um capacete blindado,
para que nenhuma seta satânica toque ela. Jesus. Decretamos, ó Pai. Nós decretamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo é o médico dos médicos e tem 6 mãos ungidas voltadas para a tua serva. Espírito Santo, entra com a tua agora. Entra com as tuas mãos agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera, Senhor Espírito Santo. E arranca agora, em nome de Jesus, todo mal, Senhor, tudo que ninguém tem tentado colocar, em nome de Jesus, Espírito Santo, poder ser destruído até a raiz, destruído, eu decreto cura em nome de Jesus. Jesus, orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esse frasco, Senhor, que está nas minhas mãos, Senhor, aspeite aqui, Senhor, uma gota do teu sangue, que venha trazer transformação, Senhor. Venha trazer, Senhor, transformação, Pai. Em nome de Jesus. Que venha sentir a essência de Cristo, Pai. E através, Senhor, através dessa oração, através do teu sangue que foi aspergido aqui, Senhor. E pela fé, Senhor, da tua filha. Que isso que ela está fazendo é um ato de fé, Pai. E eu estou aqui nesse ato profético. Eu decreto a bênção, Pai. Eu decreto a transformação em nome de Jesus, Pai. Eu decreto e eu consagro, Senhor, esse elemento, esse líquido que está aqui dentro, que se contaminou com o teu sangue. O teu sangue, Senhor, que traz transformação. O teu sangue que cura, que liberta, que salva. Eu decreto, Pai, em nome de Jesus.